Olá, tudo bem? Eu sou Francisco Camargo, do Odontolândia, e vamos falar um pouco hoje de dor. Como assim, Camargo, dor? Eu acho que eu comentei algum tempo atrás sobre as dores, né, profissionais, aí, cirurgiões dentistas. Eu vejo isso pela Carolina aqui, que tem aquela dor na cervical, aquela dor na lombar, nos ombros, né, até pela posição de trabalho que vocês exercem no dia a dia, né? Agora imagina isso multiplicado aí por mais de 20 anos de trabalho, que você tem essa posição, e a coluna reconhece isso como algo não agradável e manda uma continha para você, né? No caso da Carol, apesar dela sempre fazer exercícios, né? Ela acabou ganhando aí uma hérnia, porque a posição acaba sendo ingrata. E os exercícios nem sempre tem aquela regularidade, né, toda semana, que é uma coisa que realmente deve ser feita, principalmente para você que está aí começando a sua carreira na odontologia. Faça exercícios. E o Pilates é um grande aliado nisso. E por isso, nós vamos conversar com o nosso professor de Pilates, o Bento, que tem aqui um centro de formação, Belo Pilates, né? Ele dá, inclusive, aula para profissionais de Pilates e é muito competente, né? Então, a gente vai poder, com isso, passar algumas dicas de exercícios que podem ser feitos aí no teu consultório, na tua clínica, no dia a dia. Isso vai ajudar bastante a aliviar aqueles sintomas de dores e melhorar a posição de trabalho e chegar também ao final do dia com mais disposição, com menos dores, né? Vamos dar uma olhada no que ele tem para falar? A modelo, inclusive, é a Carolina, a minha esposa. Vamos lá, então. Olá, quem será que já não teve dor aqui na cervical ou na lombar? Então, eu sou a doutora Carolina Saran e eu estou aqui no Centro de Formação Belo Pilates com o Bento, meu professor. Eu faço Pilates hoje, pois eu enfrento essas dores, tanto na cervical, na lombar, tenho 2 hérnias de disco. E hoje a gente vem com algumas dicas que o Bento vai dar e sobre as dores que hoje esses profissionais, eu como dentista, enfrento, imagino que vários outros colegas, e aqueles profissionais também que exercem no dia a dia uma má postura. E o Bento vai falar alguma coisa, né, Bento? Vai dar algumas dicas. Bom, então, como a doutora Carolina Saran falou, a gente está aqui no estúdio hoje para mostrar para vocês algumas dicas para profissionais que trabalham muito tempo sentado e que por esse motivo têm algum tipo de desequilíbrio na coluna, principalmente na lombar e na cervical, que é o relato que a doutora Carolina acabou de falar para a gente. Então a gente vai expor um pouquinho sobre a postura da coluna e relatar alguns movimentos básicos que você pode fazer em casa para aliviar um pouquinho esse tipo de problema, tá? Então eu atuo com Pilates desde 2005, quando eu me especializei na técnica. Sou formado em Educação Física, trabalho na área desde 97, formado em 2000, atuando na área de saúde através do movimento. Então a gente vai explicar um pouquinho como funciona a postura natural da nossa coluna e quando a gente altera essa postura, o que isso pode acarretar. Então eu vou pedir para a doutora Carolina Saran sentar aqui nessa cadeirinha para a gente, vou virar ela de lado. Você vai sentar, Carolina, por favor, os pés apoiadinhos no chão. Então o que acontece, pessoal? Quando a gente trabalha e permanece muito tempo sentado, o próprio cansaço do dia a dia e a fraqueza muscular geram um desequilíbrio na nossa coluna. Então a nossa coluna ela começa a ficar mais arredondada, como se fosse mesmo uma posição relaxada, onde eu mudo a anatomia natural da nossa coluna. Tá? Então, Carolina, eu vou pedir para você ficar bem relaxada. Solta o corpo para baixo e muda a postura da sua coluna. Quando a gente adota essa postura mais arredondada, o que acontece? A gente deixa a nossa coluna mais vulnerável à ocorrência de lesão, porque a gente muda as pressões que a gente faz em cima dos discos intervertebrais.
Então, qual é a função do Pilates e dessas dicas que a gente está dando para vocês hoje? Voltar a postura para a posição anatômica, para a posição fisiológica, onde a gente mantém as curvinhas naturais da coluna. Isso aqui vai gerar uma diminuição dessa pressão e dessa compressão que a gente faz nos discos intervertebrais, tá? Então, para você que trabalha muito tempo sentado, o ideal seria que você conseguisse apoiar o seu pé inteirinho no chão, mantendo a pressão distribuída em 3 pontos da sola do seu pé. Tentem sentir sempre o meio do calcanhar, a pressão no ossinho do dedão e no ossinho do dedinho. Então você tem já uma distribuição de peso começando lá dos pés. Percebe o nivelamento da altura do seu joelho e do seu quadril, mantendo esse joelho a 90 graus. E você vai procurar sentar nos ossinhos do seu bumbum, que são os isquios, e não lá no seu cóccix, tá? No último ossinho da coluna. É muito importante que a gente tenha essa noção, essa sensação desse ponto que está sendo apoiado na cadeira, para que a gente consiga fazer esse equilíbrio da pelve e a partir daí eu consiga construir essa estrutura mais ideal, mais anatômica da minha coluna. Tá? Então, para você que é um profissional que trabalha muito tempo sentado, o ideal é que você tente manter essas curvinhas naturais para que você não faça a sua coluna sofrer com essa distribuição errada do peso da sobrecarga causada sobre os discos intervertebrais. Tá? Caso você seja um profissional que trabalhe na frente de um computador, o ideal seria que a tela do computador estivesse na linha do seu olhar para você conseguir manter essa curvinha natural da cervical, certo? E falando de uma forma agora mais específica com relação à profissão da doutora Carolina Saran, que é uma cirurgiã dentista, ela tem a tendência, às vezes, de inclinar o tronco à frente para conseguir acessar o paciente. Quando ela fica muito tempo nessa posição, ela gera uma sobrecarga na lombar, às vezes pelo excesso de posição, de postura que ela tem que ficar. Além dessa inclinação, às vezes ela precisa fazer rotações do tronco e da cervical para ter esse melhor e maior acesso ao seu paciente. E como ela fica muito tempo nessa posição, o ideal seria que durante os intervalos entre um paciente e outro, que os profissionais que ficam muito tempo em posturas inadequadas ou desajustadas, que eles façam qualquer tipo de alongamento para compensar um pouquinho essa postura que eles adotam por muito tempo, né? Longos períodos de trabalho ou longos anos trabalhando com determinada profissão, e isso vai desajustando a nossa coluna, podendo levar a situações mais graves como uma hérnia de disco, tá? Então a gente fala um pouquinho agora sobre alguns exercícios que podem ajudar você a voltar a sua coluna para essa posição mais anatômica, essa posição mais fisiológica, mantendo dessa forma a qualidade da sua postura. Então a gente pediria aqui, se você é um profissional como a doutora Carolina Saran, que tem esse intervalinho entre um paciente e outro, que você faça essas pequenas correções com esses exercícios básicos que a gente já vai ensinar para vocês. E caso você seja um profissional que trabalha muito tempo sentado ou que você está muito tempo digitando na frente de um computador ou escrevendo, a cada intervalo de tempo você vai perceber isso, levanta um pouquinho da cadeira, ande um pouquinho, vai tomar uma água para o seu corpo estar um pouquinho mais ativo e você sair dessa postura que ao longo do dia vai se tornando mais cansativa e vai alterando a postura da sua coluna, tá? Então, no caso da doutora Carolina Saran, que eventualmente precisa inclinar o seu tronco à frente, trabalha com algumas rotações de tronco e cervical, a gente pede para que o profissional faça sempre o movimento inverso ao que ele está acostumado a fazer no dia a dia. Então a gente pediria, por exemplo, para que a doutora Carolina Saran ficasse sentada mesmo, que ela olhasse para o teto, abrindo
peito para o teto, compensando um pouquinho essa movimentação que ela faz de inclinação para frente. E eu volto. Eu posso trabalhar essa movimentação usando uma respiração tranquila, de inspiração para olhar para cima e expiração para voltar para a posição inicial. Caso ela tenha um joguinho, uma rotação mais para um lado que para o outro, eu vou pedir para que ela faça, lembra que a gente comentou, da movimentação inversa ao que ela faz naturalmente no dia a dia. Então vamos supor que ela tenha que inclinar o seu tronco da direita para a esquerda com mais frequência, eu vou pedir para que ela volte e faça a torção do lado oposto, crescendo e rodando o quadril, o tronco, para compensar um pouquinho essa má postura que ela adota durante os atendimentos dela, tá? Outros exercícios que a gente pode indicar para profissionais que trabalham sentados e têm esse tipo de alteração na postura é um exercício muito básico, que é colocar a mão na cabeça do lado oposto e puxar a cabeça em direção ao ombro. Esses profissionais, normalmente, eles têm a região do trapézio e da cervical muito tensas. Então, esse tipo de alongamento faz com que a gente consiga aumentar o relaxamento dessa região. Outra mão, Carol. Isso, sempre puxando. Lembrando que eu tenho que manter o relaxamento de toda a estrutura sem gerar mais tensão numa região que já é naturalmente tensa pelo excesso de uso. E a gente volta, e isso a gente fala para profissionais de um modo geral que trabalham basicamente nessa posição. E agora eu passo a vez para a doutora Carolina Saran para a gente falar um pouquinho sobre um assunto um pouquinho mais específico agora, mais relacionado com a área dela. Então, eu como cirurgiã dentista também recomendo uma das terapias para dores na articulação temporomandibular, que a gente chama de ATM, que a maioria vem buscar no nosso consultório. 90% hoje da população tem apertamento, muitos estão rangendo e relatam dor de cabeça constante, dores na cervical, dor nesse músculo aqui. Então a gente recomenda o Pilates para ajudar nesse equilíbrio, porque as dores na TM, os problemas são multifatoriais. Quando a gente detecta que a pessoa tem uma postura da mordida errada, lógico que a gente vai direcionar para uma correção ou de aparelho, ou um ajuste dessa mordida. A gente vai entrar com os tratamentos dentro do consultório, as terapias que vai desde a laser terapia, placas, a terapia neurofocal e a ajuda do Pilates, porque tudo tem relação. E hoje a gente está recomendando a pessoa cuidar como um todo. Nós não somos separados. O dente, eu sempre falo, é um órgão como o coração, pulmão. E esse sistema, que são os músculos mastigatórios, que é o masseter, o temporal e outros músculos, fazem parte do sistema da cervical e da nossa coluna. Então é tudo integrado. E com isso a gente também vai passar alguns exercícios. O Bento vai também dar dicas, né, para fazer em casa, para fortalecer essa musculatura e para a gente ter uma saúde integral. É isso. Então, quando a gente fala na relação entre as profissões, a gente tem que pensar que hoje o mundo moderno ele leva a algumas alterações naturais, né, que podem levar a problemas mais sérios, como esse que a doutora Carolina acabou de relatar para a gente, que é a alteração nessa articulação. Que também pode vir da coluna, não é, Bento? Isso, exatamente. Então, assim, a alteração da nossa coluna, da postura da nossa coluna, pode gerar essa alteração na articulação aqui da face, tá? Então, como eu disse, a relação com o mundo moderno leva a esse desequilíbrio da coluna que pode levar a essa alteração,
Quando eu Principalmente falo... no celular, Isso, né? Que a exatamente. gente tá vendo, é uma postura que aí, ó, tá mexendo, Isso, né? exatamente. Com as articulações e, consequentemente, a gente tá notando jovens Isso, com isso. muito apertamento e bruxismo. Exato. Como ela deu esse exemplo do celular, né? Essa é a relação, uma das relações que a gente fala sobre o mundo moderno, que hoje as pessoas elas estão alterando muito essa postura do cervical por conta dos celulares, né? Então, pelo fato de elas ficarem com a cabeça inclinada à frente para observar o seu celular, ela está causando uma alteração muito grande na estrutura anatômica da coluna cervical. E isso gera um desequilíbrio muito grande que a longo prazo pode gerar outros tipos de alterações mais graves, como uma hérnia de disco na cervical, né? E como a gente faz a relação com a profissão da doutora Carolina, essa alteração da cervical gera um encurtamento e um tensionamento da musculatura da cervical que vai refletir nessa musculatura da face, que vai alterar toda a mastigação do paciente, né, do portador dessa alteraçãozinha nessa articulação da face. Tá? Então, como que o Pilates pode ajudar isso? O Pilates, nesse sentido, né, o Pilates ele vai entrar como uma terapia, vamos dizer assim, para melhorar essa postura dessa cervical, não pensando de uma forma isolada só na cervical, né? A gente tem toda uma ligação desde o pé até o reflexo na cervical. Então o Pilates ele trabalha o seu corpo de uma forma global, focando nesse problema que a gente vai chamar de principal, para melhorar essa questão dessa diminuição da ATM, de uma possível dor de cabeça ou enxaqueca que o paciente possa ter. Então o Pilates ele vai entrar com alguns exercícios específicos do próprio método para a correção da anatomia dessa cervical, melhorando o alongamento, o relaxamento dessa musculatura que envolve toda a estrutura da cervical e que por esse desequilíbrio a gente está tendo esse reflexo na articulação que a doutora Carolina Cissarelli falou, né? Ele é um tratamento multidisciplinar. Isso. Por ser as dores da TM, os problemas também multifatorial. Então a gente não vai ter só um tratamento, né? A gente começa a atuar no consultório com as terapias, né? Isso. Vê a causa, mas dependendo tem coisas que a gente não consegue identificar, né? Quando a gente exclui algumas causas, aí tem que ter esse tratamento junto com a parte da coluna, com esse fortalecimento, que com certeza vai trazer benefício, como vem trazendo para mim, que também tenho dores na articulação, né, amiga? É isso. Como dentista, eu sinto isso, né? Na cervical tenho dores, que às vezes dá até câimbra na orelha, eu até comentei com o Bento. Faço minhas terapias lá, mas preciso desse auxílio, porque eu tenho certeza que a coluna está gerando também toda essa tensão, porque a gente também é uma profissão muito tensa, né? Exato. Então reflete aqui na articulação. Pelo que a gente já conversou em outros momentos, né, os profissionais que às vezes eles precisam alterar essa postura durante a manipulação do paciente, né? Então eles acabam fazendo uma sobrecarga de uma forma geral nessa coluna, desde a lombar até a cervical, gerando essas retificações, colocando essa coluna em posições de sobrecarga, né? E eu, como educador físico, vou usar o movimento, né? Usando a técnica de Pilates para corrigir essa postura, né? Tanto para esse foco, né? Que no caso seria a ATM, e quanto pensando na coluna do profissional de uma forma geral, né? Pelo fato dele alterar essa coluna, essa posição, essa postura da coluna para fazer os tratamentos, né? Então o Pilates ele entra como uma técnica que vai reajustar essa postura, tentando trazer essa consciência tanto para o profissional quanto para o paciente que sofre, né, dessa alteração da articulação da face, fazendo com que ele consiga ter uma qualidade de vida melhor e, como ela falou, tendo essa junção de profissionais para tratar da causa desse paciente que está procurando
melhorar a sua saúde, diminuir as dores e, de uma certa forma, manter a sua qualidade de vida melhor. Né? Também é uma prevenção. Aos profissionais que estão iniciando, eu sempre comento que às vezes vem estagiário no consultório e falo, gente, já começa a se vigiar desde agora, já faço uma atividade física, porque a conta vem. Isso, exatamente. Eu tenho 28 anos de profissão e a conta veio, porque a gente acha assim, não vai doer, mas de repente começa a vir as dores e isso atrapalha no nosso rendimento, na nossa habilidade, qualidade de sono, porque a dor às vezes aparece à noite. Infelizmente as dores vêm à noite. Então prevenir, gente, é o melhor. Já comece a fazer o fortalecimento desde sempre, qualquer pessoa, né, Bento? Independente até da profissão, porque é assim, todo mundo está com essa má postura, começando hoje dos jovens no celular. Isso. E cai naquilo que já foi dito, né? Profissionais que ficam muito tempo sentados ou profissionais que trabalham muito tempo em pé, algum tipo de sobrecarga essa coluna vai receber. Então a gente trabalha de uma forma específica para cada tipo de problema, tentando corrigir e, como eu falei, conscientizar esse praticante para que tudo que ele aprende dentro do estúdio com relação a melhorar a postura dele através desses exercícios específicos do método, que ele consiga aplicar isso no dia a dia dele, né? Então, como foi dito, se a sua profissão te coloca numa posição de desequilíbrio, aprenda como reorganizar a sua postura, né? Aqui a gente vai trabalhar com alongamentos específicos, trabalhar um fortalecimento de uma musculatura mais profunda, de uma musculatura postural, que vai te dar uma base, um suporte. E no dia a dia, você ter essa consciência de como se reorganizar e sempre voltar para a sua posição anatômica, para a sua posição fisiológica, para não gerar esse desequilíbrio por muito tempo, né? Como a doutora Carolina falou, ela já trabalha há mais de 20 anos nessa profissão, então você imagina 20 anos você alterando a sua postura e deixando o seu corpo nesse estado de desequilíbrio, não tem como ele não entrar num estado de desgaste ou chegar numa estrutura um pouquinho mais avançada, que é o caso de uma hérnia de disco, né? Que é o caso da doutora Carolina, que tem já hérnia na lombar, na cervical. Então hoje a gente está tratando desse problema que ela já tem. E como ela disse, quanto antes você começar a se cuidar, menor é a probabilidade de você chegar a ter esse problema. Mesmo cuidando, viu, Bento? Porque você me conhece, isso, há anos. Sempre fiz Exato. Atividade física de uma forma ou de outra. Eu nunca me travei, nunca precisei tomar injeções, mas a gente sabe que isso ocorre, né? Travamentos, colegas que usam o colete ou tomam injeções, então mesmo cuidando eu ainda conseguiu exatamente adquirir uma lesão um pouquinho mais severa, e o Pilates na verdade ele entra como uma forma mais direta para corrigir esse tipo de lesão mais grave que ela adquiriu, e mesmo se cuidando, né? exatamente. Porque o problema é chegar numa cirurgia. Exatamente. Eu tô assim, não querendo claro, chegar a isso. E a técnica ela promove isso, entendeu? Então quando você trabalha esse tipo de reequilíbrio da sua postura através de alongamentos específicos e fortalecimentos específicos, você evita chegar nesse estágio mais avançado da alteração postural, que é precisar fazer uma cirurgia para a correção dessas hérnias que foram causadas pela má postura, né? Então vocês imaginam uma pessoa que treina, que cuida do físico, sempre cuidou do físico, está numa posição em que adquiriu essa hérnia de disco, né? Essa lesão um pouquinho mais séria na coluna. Imagina se você não se cuida, né? Imagina se você tem um estilo de vida que é menos saudável, que é um estilo de vida mais sedentário, que eu volto a falar desse mundo moderno, né? Hoje a gente faz menos movimentos, né? A modernidade do mundo, ela leva você a fazer menos movimento. Tá parado, né? Mais parado, exato. Hoje é tudo muito fácil, hoje você... Controle remoto, o carro é todo cheio de sensor, você não faz força para nada.
né? Então você precisa buscar alternativas para colocar o seu corpo em movimento e, consequentemente, em equilíbrio, fazendo com que você, mesmo com toda a modernidade do mundo, né, hoje em dia você consiga manter a sua vida saudável, com menos desequilíbrios, com menos dores e não deixando essa falta de movimento afetar a sua qualidade de vida, o seu sono e assim vai, não é? Certo. É isso. É isso.